Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um novo tipo de memória. Não é novo, né? Mas pouco utilizado. E é uma memória bem bacana, que é a do Zep, certo? Então a gente consegue integrar ela aqui no nosso agente. E qual que é o diferencial dela? Nas memórias normais, né? Vamos assim por dizer, que nós utilizamos, que são as aqui, eu vou te mostrar para vocês, o Redis, o Postgres, até a própria memória aqui do N8N. Nós conseguimos colocar para ela buscar a quantidade de conversas, né? Então, vou selecionar o Redis e aqui a gente consegue, pega as 5 conversas para trás, ou pega as 10 conversas para trás, 50, né? E o diferencial da, da memória ZEP é que além dela pegar essas memórias para trás, ela monta, vou mostrar aqui para vocês, opa, não é aqui, ela monta esse gráfico de conhecimento com base nas conversas que já foram feitas. Então ela não traz apenas a conversa em si, ele já faz essa análise aqui, dando uma interação bem melhor, né, quando a gente vai buscar as informações aqui no Zap. Então, ela consegue ser uma memória que você consegue explorar mais o que já foi dito pelo seu usuário que está fazendo, utilizando ela, tá certo? Então, é uma memória bem bacana. Ela tem alguns pontos negativos que eu já vou falar para vocês, mas é uma alternativa. Quando vocês precisarem de alguma coisa mais de alto desempenho, aí eu acho que ela se encaixa bem. Falando dos pontos negativos, é justamente o preço, né? Então, aqui está o site dela, é getzap.com, vou deixar na descrição, tá? Já façam o cadastro, é só colocar as informações, acho que dá para fazer pelo próprio e-mail do Google também. E assim que vocês entrarem, vocês vão dar nessa página aqui, ó, tá certo? E vocês vão criar um projeto. Vou criar um projeto aqui do zero com vocês. Vamos dar um nome para ele. Eu vou colocar aqui aula YouTube. Não vou colocar a descrição, só um nome mesmo para a gente agilizar. Uma chave, aula YouTube também. E aqui ele me deu uma key, né? Então eu já vou copiar essa aqui e vou fazer o login com ela. Então, quando você pegar o seu node do Zap, né? Vou até fechar isso daqui, você vai vir aqui em Memory, né? E vai ter o Zap. Vai ter que fazer uma credencial, conectar com uma credencial. Então, coloca aqui, nova credencial, e vai ser essa a chave API. Seleciona que é Cloud, tá? E dá um salvar. Pronto, já deu certinho. Vou até renomear aqui, no YouTube, perfeito. Então, já estou conectado aqui com a minha credencial no YouTube, e assim você já está conectado com a sua memória lá do Zap. Bem simples, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, pronto, fechei, maravilha. Vamos então entender as desvantagens que eu estava falando, que é justamente o preço. Ela não é totalmente gratuita, ela tem o plano gratuito, né? Igual aqui, eu já até usei algumas nessa conta, né? Mas de início você tem 1000 mensagens gratuitas, tá certo? E se você, vamos colocar aqui, ó, Change Plan. Se você colocar o seu cartão de crédito aqui, você já vai para esse próximo plano, que nele você vai ter 2.500 mensagens gratuitas. E se passar disso, vai ser cobrado esse 0,0125 por mensagem, se você ultrapassar esses 2.500. E como você vai estar, vou até colocar aqui, pessoal, para selecionar o plano, e ele vai aparecer para colocar o seu cartão. Como você vai estar com o seu cartão aqui, ele já vai cobrando direto, então tem que tomar muito cuidado, tá? Se você for dar o upgrade ali para utilizar as 2.500 e conectar o seu cartão, para não passar, tá bom? Se for necessário passar, né? Como se você tiver um projeto profissional, coloque esses custos embutidos lá no seu custo do seu projeto, tá certo? Então, esse é a principal desvantagem. A outra desvantagem, pessoal, é com relação à nossa inteligência, ao custo de tokens, tá bom? Porque, como ela é uma memória mais potente, ela busca mais informações, ou seja, ela vai trazer para o nosso agente muito conteúdo. Então, com isso, o nosso agente vai ter que ler mais coisas. Então, os tokens vão aumentar, tá certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui eu já tenho um que eu estava fazendo o teste. Vou colocar aqui em formato de tabela. E olha aqui a quantidade de token. 1813, né? E cada vez que você conversa, ela vai adicionar na memória, vai adicionar no gráfico, tá? Naquele gráficozinho, deixa eu abrir aqui para vocês o gráficozinho, é só vir aqui, ó, em users,
Aqui tem os usuários, no caso só tem um usuário, tá? Ele cria esse código aqui do usuário. E View Graphics. Então é aqui que você vai ver essa base de conhecimento aqui, esse gráfico de conhecimento. Então, sempre, cada vez que esse gráfico for ficando maior, essa base for ficando maior, mais tokens ele vai consumir. Então, tem esse custo dobrado, né, de tokens e da própria ZEP. Então, é uma ferramenta muito boa, a memória é muito boa, mas tem que ser usada com sabedoria e eu acho que ela vai ser boa para projetos específicos. Eu acho que não vai ser todos os projetos que ela vai se encaixar. A gente pode continuar usando o Redis ou o Postgre, né, para a maioria dos projetos, e alguns que vai ter essa demanda, aí sim fica a opção de utilizar o Zep. Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Vamos fazer os testes? Então, já estou conectado aqui a minha Evolution, tá, no webhook. Nesse banco de dados, eu já separei só umas variáveis de telefone, de mensagem, de API Key. Mas por questão de organização, como é só exemplo aqui, eu acho que nem vamos utilizar, tá bom? E puxei um agente, nesse agente está ligado com a inteligência artificial e estou utilizando o Zap e o Noda Evolution para mandar a mensagem no WhatsApp, tá bom? Eu vou conectar com o nosso projeto que criamos, tá? A aula de YouTube, que eu quero que vocês vejam aqui do zero como que vai funcionar. Repare que aqui não tem nenhum user ainda, tá bom? Assim que eu mandar a primeira mensagem, vai ser criado o usuário aqui. Então vamos mandar a mensagem para fazer o teste. Vou colocar para ele ficar escutando. Vou abrir o WhatsApp. Vou até limpar esse WhatsApp aqui que já estava com as mensagens antigas. Pronto. Vou só mandar um oi. Vamos deixar ele fazer o trabalho dele. Vamos entendendo aqui. Tá, deu um errinho, deixa eu ver o que está acontecendo. Tá falando que o ID do Zap não foi encontrado. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Apaga o nozinho do Zap por enquanto, tá? Vou colocar para ficar escutando e vou mandar um oi novamente. Guardar o agente carregar. Perfeito. Agora vamos adicionar o nó do Zap. E repara que agora nós temos as informações aqui. Então vou colocar para definir abaixo, tá? Vou vir aqui em webhook e vou pegar o remote ID e colocar aqui o remote ID vai ser minha aqui. Perfeito. Agora eu vou deixar ele escutando. Vou mandar um outro oi. E agora sim funcionou. Bom, então faça esse passo aí. Maravilha. Como funcionou o Zap agora? Vamos lá no aplicativo dele. Vou abrir. E ele já criou o meu usuário, tá bom? E o usuário, a seção, é o número de telefone do WhatsApp que a gente configurou bem aqui, ó. A gente colocou aqui, ó, aqui, que é esse número de telefone, por isso que ele criou com essa seção aqui. Maravilha? Então, vamos fazer algumas análises. Quando a gente clica aqui na seção, já aparece as conversas, ó. A gente do Uma, né, mandou um oi e a AI respondeu, como posso ajudar? Vamos fazer mais um teste para aparecer mais conversas aqui e a gente validando essas informações? Vou colocar ele para ficar escutando e vou falar trabalho com automação usando o N8N. Já mandou lá para o Zap, mandou para a inteligência artificial, né? E ele falou que legal, o N8N é uma ferramenta poderosa, né? Então ele mandou uma resposta aqui e já até se ofereceu para otimizar os workflows, ó, bacana. Lembrando, pessoal, que no agente aqui, ó, não temos nenhum prompt configurado, tá certo? Então isso aqui que ele está respondendo é tudo puxando lá do Zap. Como o Zap ele já traz um conteúdo mais extenso para a nossa inteligência artificial, ela consegue já fazer essas análises. Então vamos voltar aqui, vou atualizar o nosso Zap e olha, então já está mais essa conversa aqui nossa que nós mandamos e a resposta dele. Maravilha? Então aqui vai sendo armazenado todas as nossas conversas. Vou voltar aqui em Users, tá? Selecionar a nossa conversa e agora vamos ver o gráfico, como é que está ficando. Ó, tem aqui N8N e inteligência artificial, tá certo? Então vamos continuar nossa conversa lá para ver ele aumentando esse gráfico aqui, tá muito pouco ainda. Então vou colocar ele para escutar, vou colocar alguma coisa mais alternativa aqui, como gosto de viajar para praia nas férias.
Vamos ver como é que ele vai adicionar essa informação ali no nosso Zap. Voltar no Zap. Deixa eu só ver a resposta que ele me deu. Aqui, ótimo. Praia nas férias é uma excelente maneira de relaxar, aproveitar a natureza. Perfeito. Respondeu certinho, bonitinho. Vamos atualizar nosso gráfico. E olha aqui, já tá aumentando, né? Então ele colocou aqui as palavras chaves praia, né? Automatizar, que a gente falou que gosta de trabalhar com automação, né? Falou que viagem, então ele já colocou que organizar viagem, planejar roteiros, ó, então ele já ligou a automação com como a gente falou que gosta de viajar, então ele já está querendo planejar roteiros de viagem utilizando o N8N. Olha que bacana isso aqui, né? Que ele linkou uma coisa com a outra. Então ele linka os assuntos e consegue trazer isso bem mais amplo, né? Então, numa conversa, na hora que o agente, na hora que o Zep manda esse banco de conversas aqui, essa gráfica, essa análise para o agente, ele consegue dar uma resposta muito mais completa, né? Com coisas que talvez que a gente nem pensaria, mas ele já pensou ali, linkou uma coisa com a outra e consegue ter uma performance muito boa, tá certo? Então, por isso que é interessante essa memória do Zep, por conta disso. Vou abrir aqui ele agora e mostrar a questão dos tokens, tá? Olha o tanto de coisa. Isso aqui é o que o Zep retornou para o nosso agente, tá? Olha o tanto de coisa que ele retornou. E quanto mais conversa ter, mais o nosso gráfico de conhecimento ficar maior, isso aqui vai ser maior ainda. Então, por isso que o consumo dos tokens vai sendo aumentado. Vou abrir aqui para vocês verem, né? Ó, a gente mandou lá 3 conversinhas e já gastou aqui 512 tokens. Toda vez que chegar uma conversa nova e ele aumentar esse banco de dados que ele vai retornar para a inteligência artificial, esses tokens vão aumentando. Bom, então, muito cuidado aí com os custos, tá? Pessoal, então, mostrei para vocês aqui essa alternativa de memória, espero que vocês tenham gostado. E o vídeo por hoje é esse. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.